Mudanças imediatas no Corinthians, hein? Fernando Diniz já providencia alterações tanto no elenco, postura tática, postura dos jogadores em campo. Olha, eu vou detalhar tudo aqui para vocês. Também Mantuan. Corinthians tem interesse de repatriar o atleta da base, cria do Terrão. Também vou detalhar possíveis negociações, inclusive envolvendo jogadores aqui do Corinthians. Memphis Depay joga ou não o majestoso, né? Contra o São Paulo, uma decisão para o Corinthians em relação ao Campeonato Brasileiro. E também renovação do Memphis Depay, mais uma empresa, né, entra na jogada para pagar os 50%, né, do salário do Memphis, já que os outros 50% já uma empresa já está comprometida a pagar. Então tudo sobre a renovação de Memphis Depay também. E se você curte esse tipo de conteúdo, todos os dias eu falo de Corinthians aqui no meu canal, todas as polêmicas, últimas notícias, notícias mais urgentes, mais pontuais, pré-jogo, pós-jogo, análise, tudo aqui ó, no meu canal. Então se você gosta desse conteúdo, se inscreve, não perde nada, deixa seu like para ajudar a gente aqui no YouTube, hype esse vídeo para a gente ficar sempre no topo e seja membro para conteúdos exclusivos, tá? Agora, sem enrolação, bora pro assunto do vídeo. Olha, gente, esse vídeo aqui, hoje, tem tanto assunto legal, porque depois daquele jogo contra o Mirassol, olha, eu confesso para vocês que foi um banho de água fria em relação ao time do Corinthians, porque na Libertadores, o Corinthians está voando, o Corinthians está 100%, vai enfrentar o União Santa Fé na altitude, mas um empatezinho já garante o Corinthians praticamente no mata-mata da competição. Então, mas aquele jogo contra o Mirassol, gente, por mais que tenha acontecido toda aquela polêmica de arbitragem, um jogo totalmente... o resultado foi totalmente manipulado pela arbitragem, isso é um fato, mas a postura dentro do campo dos jogadores foi o que mais incomodou. Tanto nós, né, torcedores do Corinthians, obviamente, mas também o técnico Fernando Diniz. O Diniz, a informação que eu vou passar aqui agora para vocês foi da ESPN, né? Ele está obcecado em o Corinthians não tomar gol, tá? Então, o novo dinizismo, o Diniz não quer o Corinthians tomando gols, né? E principalmente gols bestas, né? Com jogadas bestas. Então, o Diniz ele ficou muito irritado com a postura do Corinthians, passiva contra o Mirassol. Tá? Então, a todo momento, quem assistiu o jogo, obviamente, viu o Diniz cobrando os jogadores, numa pressão de saída de bola, pressionar a todo momento para o erro, né, do adversário, para roubar a bola, sair em transição rápida para o ataque. Então é isso, é esse o novo Fernando Diniz. Então, a postura dos jogadores no Campeonato Brasileiro irritou muito o técnico do Corinthians. E já agora no jogo de Libertadores, ele faz alterações no time, obviamente, que contra o Mirassol o Corinthians tinha muitos desfalques, né? Então ele teve que dar uma improvisada ali com o Ranieri e tudo mais, mas no jogo de Libertadores ele já vai ter um time mais encaixado. Porém, eu vou repetir aqui, vou até ser repetitiva mesmo. O que mais incomodou o Diniz, além da derrota, é óbvio que foi manipulado pela arbitragem, mas foi a postura passiva dos jogadores. E não é de hoje, né? E não é de hoje que no Campeonato Brasileiro o Corinthians entra achando que vai ganhar a qualquer minuto, a qualquer momento. E é por isso que o Corinthians fez um brasileiro no ano passado pífio, muito por conta também da sua campanha em casa, vergonhosa, né? E esse ano está no mesmo caminho. É lógico que foi mais na época do Dorival, o Corinthians não tinha força alguma dentro de casa. Creio que esse ano não vai ser assim. Mas, cara, é inadmissível a postura que os atletas entraram contra o Mirassol. E já tem mudança agora na Libertadores. Primeira, mudança tática do time. Mudança no time. Mateuzinho volta para sua posição, é óbvio, né, na lateral direita. O Ranieri sai da lateral direita, que não foi o problema. Não foi o problema o Ranieri na lateral direita, jogou muito bem, né? Mas o Ranieri volta para sua posição de primeiro volante, com o Mateuzinho na lateral direita. O Alan está fora da partida por alguns problemas médicos, né? Ele não consegue jogar na altitude, então ele está fora dessa partida. E aí o Ranieri vai ser o primeiro volante e de segundo volante, André Luiz volta para o time. E assim, gente, por mais que o André Luiz nos últimos jogos, né, contra o Palmeiras e contra o Vasco, os dois jogos ele foi expulso.
foi expulso. Mas ele é titular absoluto desse time. O André Luiz, ele briga o tempo todo, ele faz a pressão que o Diniz gosta na saída de bola, ele pisa na área, ele faz gols, então ele é um jogador. Hoje, ele é titular absoluto. É claro, a cabeça dele tem que estar aqui no Corinthians. Tem que estar aqui no Corinthians. Então, é mais um trabalho que o Fernando Diniz tem que fazer em relação a isso. Mas é titular absoluto. Então, ele volta para o time, tá? E mais uma vez, a dúvida do ataque, né? Na verdade, do meio para o ataque, está no Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro, ele aguenta jogar na altitude? Porque o Rodrigo Garro, ele vem de uma sequência muito forte, né? No time do Corinthians. Fazia tempo que o Rodrigo Garro não tinha uma sequência tão forte assim. Então, será que ele aguenta jogar na altitude? Eu notei o Garro meio cansado contra o Mirassol. Vocês notaram? Comenta aqui embaixo. Eu notei ele meio se arrastando em campo. Então, se fosse o Fernando Diniz, ele treinou assim, tá? Ele treina assim com o Zacarias Labiade no lugar do Rodrigo Garro para essa partida. Pelo menos 45 minutos eu pouparia o Rodrigo Garro. Então eu traria com ele titular, mas no segundo tempo eu iria de Zacarias Labiade, porque realmente o Garro precisa estar 100% no Majestoso, no domingo contra o São Paulo, que é um jogo muito importante para o Corinthians, porque na Libertadores o jogo é importantíssimo, é claro, mas o empate do Corinthians na Colômbia já seria um baita de um resultado. Agora, domingo contra o São Paulo é vida ou morte. É vencer ou vencer. Então, o Garro, eu daria uma segurada, né, para a partida contra o São Paulo, colocaria ele para jogar só 45 minutos. E aí, o que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo. E aí, mais uma vez, eu vou falar de uma alteração que o Diniz treina, mas não coloca na partida, pelo menos começando a partida, que é no ataque. O Yuri Alberto, ele tá muito isolado no ataque, eu não tô curtindo isso. O Yuri, ele precisa de companheiros que joguem para ele também, tá? Então o Yuri, ele tá brigando, ele pressiona o adversário, mas eu tô sentindo ele muito isolado no ataque, né? Com esse esquema do Diniz. Então eu tô muito curiosa para ver esse novo esquema do Diniz que ele tá treinando, né? Fazendo nos seus treinos com 3 atacantes. Então, com o Caio César, Lingard, Yuri, pode ser o próprio Caio César, o Dieguinho com o Yuri, né? Se o Lingard não estiver bem fisicamente também, né? Tá se adaptando ainda ao futebol brasileiro. Mas eu queria muito ver o Corinthians jogando com 3 atacantes, né? Principalmente em relação ao Yuri Alberto. Ou até mesmo o Yuri jogando mais pelas pontas, o Lingard mais dentro da área, mais ali flutuando, e o Caio César na ponta direita também seria interessante, né? Ver esse tipo de formação. Mas o Diniz treinou com o Yuri de centroavante, o Lingard na ponta e o Caio César na outra ponta. Acho que ele pode já entrar sim no jogo contra o União Santa Fé na Libertadores, tá? Agora falando de Mantuan. Cara, essa contratação seria assim sensacional na janela de transferência do meio do ano, tá? Porque é um jogador totalmente versátil, é um jogador que iria suprir no mínimo 3 posições no Corinthians. Tá? Ele faz a lateral direita, que o Diniz não gostou do Pedro Milans, então já faz uma lateral direita, ele já faz 2 pontas. Vocês lembram da época do Vitor Pereira? Ele jogava nas 2 pontas, ponta esquerda e na ponta direita. Então ele já iria também suprir essas posições que o Diniz gosta e que o Corinthians não tem tantos assim à disposição no elenco, e também faz a função ali de atacante, um atacante mais veloz, um atacante com características parecidas com o Yuri Alberto. Então, seria uma contratação, cara, sensacional. Então, nessas negociações, nessa possível negociação, na verdade, não tem negociação ainda nenhuma, nessa possível negociação, pode envolver o Guinegão, porque o Zenit já teve interesse no Guinegão, tá? Então, pode envolver Guinegão, Dieguinho e João Pedro Tchoca. E faz muito sentido. O Zenit, ele gosta de jogadores de base, ele já se interessou principalmente pelo Guinegão, algo em torno, na época, se eu não me engano, de 20 milhões de euros pelo Guinegão. Então, possa ser que envolva aí nas negociações envolvendo o Mantuan. Até porque é de interesse do atleta voltar ao futebol brasileiro e totalmente o Corinthians é prioridade para o jogador. Então, cara, seria sensacional.
E eu tô torcendo para que dê certo essa parada para a Copa do Mundo. O Corinthians está no mercado, tá, né, já se planejando para esse meio de ano, porque olha, o Corinthians não tem dinheiro, mas o Corinthians precisa fazer algumas contratações pontuais se quiser almejar algo maior nessa temporada. E agora, gente, falando de Memphis Depay, polêmicas, né? Ele joga ou não contra o São Paulo. O que acontece, gente? O Memphis deveria ter voltado a jogar desde a época do clássico contra o Palmeiras. Aí teve um erro na preparação física, né, do Corinthians e tudo mais, e aí atrasou em 2 semanas. E agora, o Memphis, ele já estaria disponível contra o São Paulo, porém o Corinthians está querendo uma cautela. O Memphis, ele quer jogar contra o São Paulo, tá? O que muita gente não entende, você passa pano. Eu tô passando aqui informações para vocês. O Memphis quer jogar domingo. A mesma coisa que ele falou no Twitter na época do jogo contra o Palmeiras, que ele pediu para jogar contra o Palmeiras e brecaram ele, né? Muito por conta do erro que aconteceu com o atleta, que não repercutiu legal, né, dentro do Corinthians. Então, ele quer jogar domingo. Tudo vai depender da dedicação do Memphis. Ele tá treinando em 2 períodos, então essa semana ele vai treinar em 3 períodos. O que pode atrasar essa volta do Memphis é que o Corinthians só volta a treinar na sexta-feira. Então, o Memphis ele vai treinar de forma individual até sexta-feira. Então, o que pode atrasar e complicar a volta do Memphis contra o São Paulo é na questão do treino coletivo. Mas, gente, olha, é clássico, é jogo importante. Mesmo que ele não consiga treinar com os outros atletas, põe o cara para jogo, põe no banco. Pelo menos para deixar uma pulga atrás da orelha para os caras do São Paulo. Eu sou dessa opinião, sabe? Então, assim, o Memphis ele quer jogar, mas tudo vai depender da evolução dele nessa semana. E em relação à renovação do Memphis, a empresa BYD, que já tem, né, é patrocinadora do Corinthians, quer arcar com os outros 50% do salário do Memphis Depay, já que a Esporte da Sorte já falou que arca com 50%, tá? Então, para fechar com o Esporte da Sorte, outra empresa teria que, olha, eu pago os outros 50% para poder chegar num acordo e fazer fechar essa renovação do Memphis Depay, que até próxima semana, no máximo, já deve estar saindo, né, toda o marketing, todo o anúncio da renovação do Memphis Depay com a Esporte da Sorte e a BYD. E na minha opinião, com esse salário mais reduzido, Corinthians sem precisar pagar nada pelo jogador, igual o Memphis Depay, aproveitando o marketing dele com o Jesse Lingard, tem 2 jogadores, né, de Copa do Mundo, tem 2 jogadores europeus de nome, né, então o Corinthians pode aproveitar muito, né, o Memphis e o Jesse Lingard para marketing. A criançada gosta muito, tanto do Lingard e também do Memphis Depay. Então o Corinthians pode ganhar muita grana em cima desses jogadores. Você vê o próprio perfil da Libertadores, posta bastante coisa do Lingard, do Memphis. Então é só o Corinthians, gente, querer, ter inteligência e ter pessoas competentes, né, para fazer dinheiro para o Corinthians em relação a esses caras de nome que o Corinthians tem aqui no elenco. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, dessas notícias, desse bate-papo, dessas análises. Espero que o Corinthians consiga voltar a jogar bem, vencer, pelo menos um empatezinho na Colômbia, a gente já está satisfeito. Mas assim, eu quero que o Corinthians volte a jogar bem, volte a guerrear em campo. É isso que a torcida quer a todo momento, né? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã eu volto aqui para mais vídeos para vocês, para mais conteúdos. E eu espero todos vocês aqui. Tamo junto, valeu, ó. Vai, Corinthians!